Bom, há um ano atrás eu fiz uma escolha e tomei uma decisão que me trouxe bastante paz. Ó, se vocês escutarem um barulhinho é porque eu estou no Lava Jato. É um papo de Lava Jato. Vai fazer um ano ainda, mês que vem, que eu estou celibatária. E essa foi uma decisão bastante acertada nesse momento de vida que eu estou passando, né? E aí você pode dizer, Carla, é fácil você viver o celibato na sua idade, né? Você já é uma mulher madura, de repente nem tem tantos pretendentes assim. E eu vou te dizer, não, isso não tem nada a ver, isso realmente foi uma decisão, uma escolha minha, porque em qualquer idade nós podemos vivenciar relacionamentos, desde o relacionamento casual até um relacionamento mais profundo. Eu ainda recebo convites para sair, eu ainda tenho pretendentes. Tudo bem que eu vou confessar que nos últimos tempos não apareceu ninguém assim interessante. E aí você pode me falar, também é fácil ser celibatário hoje porque realmente ninguém quer nada com nada e não tem ninguém interessante. Não, mas o celibato é diferente, eu vou te falar por quê. O celibato não é nenhuma inovação minha, eu não sou a primeira, a única nem a última. Muitas mulheres hoje estão fazendo essa escolha por motivos vários. Um dos motivos é a crescente violência contra a mulher. As mulheres hoje têm medo de se relacionar com homens. Por isso também, isso é real. E por tantos outros motivos, como focar na carreira. E qual é a diferença? Se fosse me falar um tempo atrás, Carla, você ficaria celibatária, eu acharia isso muito estranho e diria, não, que bobagem, nunca faria isso. Mas a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando a maneira de pensar, vai mudando, tendo outras visões, outras perspectivas do mundo e das pessoas. E digo a você que é algo muito bom para quem realmente quer fazer, tá? E me trouxe muita paz. Por quê? Eu vou te falar por quê. Eu vivi o meu último relacionamento, durou 5 anos. Esse relacionamento era com uma pessoa mais jovem do que eu, um homem hétero mais jovem do que eu. Na época que a gente se conheceu, eu não queria me relacionar com ninguém, eu estava saindo de um outro relacionamento, estava muito machucada. E foi ele quem insistiu, ele estava naquele momento que ele queria ter algo mais profundo, mais sólido com alguém. Ele insistiu e quis se relacionar comigo e eu, como a gente se dava bem, eu falei, ok, vou te dar uma chance. Vou confessar que achei que não ia durar, eu nunca tinha me relacionado com ninguém mais novo do que eu. E até que durou esses 5 anos aí, foi algo muito bom. E é algo que eu comentava com ele, eu falei, cara, acho que se um dia o nosso relacionamento acabar, eu sinceramente não sei se eu vou me relacionar com outra pessoa. Porque eu cheguei num momento que eu acho assim, relacionamento exige cuidado, exige trabalho, exige um tempo que você tem que dar para aquela pessoa. E eu já estava entrando numa fase da minha vida onde eu respiro liberdade, eu quero liberdade, não quero me apegar a ninguém. O meu último cachorro já tinha morrido, o meu filho estava crescendo, eu não queria estar presa a ninguém. Tanto que o meu último relacionamento com essa pessoa era um relacionamento, eu sou não monogâmica, e eu vivenciei esse relacionamento com ele nesse formato de não monogamia. Então eu não me sentia tão presa. E é difícil hoje eu conhecer alguém com quem eu viva isso, né? Essa liberdade de novo também, tem isso também. Como eu já vivi isso, aí fica mais difícil depois que você vive um relacionamento não monogâmico, saudável, tá? Porque tem muito relacionamento não monogâmico que também é tóxico. De você conhecer uma outra pessoa no mesmo nível, na mesma regra, da mesma forma, e aí você acaba não querendo se relacionar com ninguém. Então, meu celibato teve esse contexto também. Quando acabou, né, quando ele foi embora,
eu ainda, um tempo depois, eu acabei entrando em aplicativos de relacionamento, eu ainda tentei conhecer algumas pessoas. E conheci aí uns 3 rapazes, tive uns 3 relacionamentos assim, meio que casual. Mas eu me sentia tão vazia quando eu ia nesses encontros, que eu comecei a repensar isso. Eu comecei a repensar isso e a olhar para dentro de mim e falar, cara, eu não tô feliz nesse lugar. Eu não estou feliz nesse momento, nesse lugar. Eu ficava com preguiça de ir nos encontros e a impressão que eu tinha era de que eu estava dando mais prazer para aquelas pessoas, né? Todos esses homens, esses casinhos que eu tive foram homens héteros. E a impressão que eu tinha era que eu, enquanto mulher, estava dando mais prazer para eles do que eu mesmo me realizando enquanto mulher. Porque a verdade é, os homens hoje, eles sempre estiveram num lugar privilegiado, sempre. Né? Vivemos numa sociedade de estrutura patriarcal e os homens sempre tiveram mais privilégios que as mulheres e continuam tendo. E agora existe uma agravante. Nós, mulheres, conquistamos muitos direitos e um desses direitos é a liberdade sexual. Nesse ponto da liberdade sexual, isso acabou, na minha visão, acabou favorecendo os homens héteros. Porque hoje é muito mais fácil para o homem conseguir transar, né, com uma mulher comum, que não seja uma prostituta, que ele não precisa pagar, do que há um tempo atrás. Porque hoje as mulheres, se elas tiverem vontade, elas vão. E tá certíssimo, ok? Tá certíssimo. Só que eles isso acabou gerando mais um privilégio para eles. Então, hoje, para eu sair com um homem hoje, ou ter um relacionamento com um homem hoje, esse homem precisa me olhar de uma forma, me olhar como ser humano, antes de me olhar como mulher, sabe? E o que eu tenho visto que isso é uma utopia na sociedade machista que a gente vive. Os homens não nos enxergam como eles não nos enxergam como iguais, como seres humanos, eles nos enxergam como um segundo sexo, como a Simone de Beauvoir dizia. Eu não sei se um dia eu vou conhecer um homem, principalmente da minha geração, que foi criado de uma outra forma. De repente, os jovens, né, os rapazes mais jovens, nós já estamos num outro caminho de mudança social, o pensamento deles já tenha começado a mudar. Mas eu não vejo uma realidade possível de um homem da minha idade pensar dessa forma como eu acredito que deveria ser. Então, para eu ter um relacionamento com um homem que vai achar que eu sou dele, eu prefiro ficar sozinha. Então, o fato de eu estar celibatária é o seguinte: a mulher que escolhe o celibato, ela não procura. Eu não tenho aplicativo de relacionamento, eu não estou disponível, sabe? Eu não estou disponível para relacionamento. Cara, se aparecer um homem maravilhoso que você se apaixona, se aparecer, eu vou resolver o que eu faço, se eu interrompo meu celibato ou não. Mas eu acho um pouco difícil, porque eu não vou a lugares, eu não procuro. Então, quando você procura já está difícil, eu sem procurar, então, eu não procuro e isso me trouxe uma paz, porque parece que é menos uma coisa na minha vida para me preocupar. Então, aqui eu foco no meu trabalho, eu foco aqui no YouTube, nas gravações de vídeo, e eu nem penso em relacionamento, não tem ninguém para que eu tenha que dar bom dia, não tem ninguém para que eu tenha que ficar dando satisfação, porque por mais livre que seja o seu relacionamento, você acaba tendo que dar satisfação, e isso é menos uma coisa na minha vida.